4, versículo 7 e 8, diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Vamos ler juntos essa escritura? Vamos ler no telão, que a gente lê na mesma versão. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Vamos orar, abaixa sua cabeça por um instante. Pai bendito, te damos graças pela tua palavra. Espírito Santo, nós nos sujeitamos à tua instrução e pedimos que o Senhor conecte agora o nosso coração ao teu coração. Senhor, declaramos que esse lugar é teu, para a tua glória, para a tua honra, e pedimos que o Senhor não permita que nenhum espírito contrário se mova nesse lugar, mas toda a nossa audiência, toda a nossa atenção seja voltada para ouvir o que o Espírito Santo quer dizer à igreja hoje, em nome de Jesus. Amém? Você pode assentar, querido. Meus amados, ainda tem lugar aqui na plataforma, tá, gente? Se quiserem vir aqui, podem vir, tá? Mas ainda tem lugar vago ainda, gente? Pode levantar sua mão. Tem 2 lugares aqui, 2 pessoas da igreja, podem vir aqui para frente, que estão lá atrás. Deixa aqueles lugares lá mais atrás para os nossos convidados. Tem um aqui, ok? 2 ali, ó. Ainda tem mais um ali, daquele lado. Mais um aqui, olha, para que todos possam se assentar. Ok. Muito bem. Então todos estão aquietados, glória a Deus. Meus irmãos, quando nós nos sujeitamos a Deus, nós nos achegamos a Ele. Cada passo que eu dou, cada passo que você dá em direção a Deus, é também um passo que Ele dá em direção a nós. A Bíblia diz que se a gente se achegar a Deus, Ele vai se achegar a nós. Tiago está falando isso claramente. Quando nós nos humilhamos, diz o texto, também se você ler todo o capítulo 4, diz que quando nós nos humilhamos, Ele nos exalta. Quando tomamos a iniciativa. Agora também, por outro lado, quando você resiste a Deus, a Bíblia diz que Ele também resiste a você. O texto logo abaixo diz, verso 6, aliás, antes do que nós lemos, diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O verso 7, entretanto, o apóstolo Tiago escreve, na verdade, um mandamento, quando ele diz, submetei-vos a Deus, mas resisti ao diabo. Isso é um mandamento, irmãos. Não é uma opção. Nós precisamos nos submeter a Deus e resistir ao diabo. Por causa disso, nós podemos afirmar que você e eu podemos resistir ao diabo. Você pode resistir ao diabo. Diga, eu posso resistir ao diabo. Deus nos deu o poder para resistir ao diabo. Diga comigo, Deus me deu o poder para resistir ao diabo. Por que podemos afirmar isso? A palavra de Deus nos diz em muitos lugares, mas eu selecionei apenas 3. O primeiro deles está lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, que diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Portanto, você pode resistir ao diabo, porque essa resistência ao diabo está contida nesse verso. Quem crê? Amém. Diga amém. Lucas 10, 19, o Senhor Jesus enviou os discípulos e deu autoridade a eles para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno,
ou do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Foi Jesus que disse: serpentes e escorpiões é um símbolo para demônios, espíritos malignos que exercem autoridade, que exercem domínio sobre essa terra. Também Romanos capítulo 8, versículo 37, diz que em todas essas coisas nós somos mais que... Diga, eu sou mais que vencedor, por meio de Jesus. Não é por causa da gente, não é por causa da sua força, é por causa de Jesus. Somos mais que vencedores. Vamos dizer juntos? Em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Agora, a pergunta é, como é que esse poder do inimigo se manifesta? Como é que ele se apresenta? Se nós precisamos resisti-lo, como fazer isso? Na verdade, todos nós sofremos, de alguma maneira, pressões. São pressões que vêm contra você, inimigos que você não consegue discernir de onde eles vêm. São, às vezes, ansiedades, são medos, são angústias que se debatem ou que se derramam sobre nós. E, de repente, parece que ficou tudo mais difícil. Parece que de repente as coisas ficaram escuras, houve uma mudança no clima, houve uma mudança na atmosfera. Muitas vezes são situações de desânimo, de descrença, de dúvida, de medo, ansiedades, sentimentos conflitantes que você não consegue saber de onde vem e você às vezes se pergunta, será que eu estou em pecado? Será que tem algum espírito maligno atacando a minha vida, a minha casa ou a minha família? Você se pergunta. Alguns até chegam a pensar, será que eu estou pagando alguma culpa do passado? Eles não sabem ainda que toda a culpa já foi paga em Jesus. Você não tem que pagar a culpa nenhuma. Pastor, um dia desse eu falava com um irmão, ele disse, pastor, eu acho que eu estou pagando algum pecado que eu cometi no passado. Que as coisas não estão dando certo. Eu falei, mas por que você está pagando? Eu não sei. Pois é, mas devia saber que você não precisa mais pagar isso. Jesus já pagou na cruz por você, meu irmão. Todo pecado já foi pago. É só você crer nele, confiar nele, que ele já pagou. Você já foi perdoado. Para de ficar carregando essa culpa e esse peso não é mais seu. Todo o peso já está em Jesus. Confie nele. Sabe, na verdade, não é nada disso. São resistências que são empreendidas pelo inimigo, que quer tornar a vida da gente mais difícil, que quer complicar a vida da gente. Por isso, o que você e eu temos que fazer é nos posicionar. Nós precisamos resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Não é você que vai desistir, não é você que vai dar as costas, é o diabo que vai fugir de você. O diabo foge de quem o resiste. E Deus vai lhe dar força hoje, entendimento, sabedoria, para você se posicionar e resistir ao diabo na sua vida. Por isso, se posicione, resista. Mas há uma questão, como é que essas coisas acontecem? Como é que nós discernimos que é o inimigo? Qual é a maneira que ele trabalha? A maneira mais comum que o Satanás trabalha, irmãos, não é se apresentando como um anjo, ou como alguém de pele vermelha, com tridente na mão. Ele nunca vai se apresentar. Aquilo só habita, aquilo só existe nas histórias em quadrinhos. Aquilo não vai se apresentar dessa maneira. Aliás, ele não se apresenta, embora ele possa fazê-lo, mas na grande maioria das vezes ele trabalha através de pensamentos. Ele sopra no seu pensamento. Ele trabalha através de mentalidades. Ele trabalha através de sofismas, de enganos, de mentiras. Por isso que a palavra de Deus é poderosa para desmascarar sofismas. A palavra de Deus é poderosa para desmascarar enganos. A palavra de Deus é poderosa para desmanchar mentiras. Quem vai dar glória a Deus por isso? Ele é uma realidade. Tem gente que não crê, né? Diabo não existe, diabo é o outro. Diabo é quem faz mal ao outro. Não, a Bíblia diz que o Satanás é um ser, é um espírito. Ele trabalha, mas ele vai fazer essas sugestões na sua mente. E olha, ele nunca fala na primeira pessoa. Aliás, na terceira pessoa. Ele sempre
joga um pensamento do tipo assim: eu nunca vou dar conta disso. Eu nunca vou conseguir resolver isso. É melhor eu desistir. Ele nunca diz: você precisa desistir. Você não consegue. Ele sempre usa a primeira pessoa. Ele sempre diz: sou eu que não dou conta disso. É por isso que você precisa aprender a resistir aos pensamentos de Satanás. Muitas vezes você pensa que é coisa da sua cabeça. E como é que você sabe que isso não é coisa da sua cabeça, é coisa de Satanás? Quando você confronta tal pensamento e tal ideia com a palavra de Deus. E quando você confronta com a palavra de Deus, que é o prumo, que é o eixo, que é a verdade, você pode saber se aquilo é contra a palavra de Deus, você vai jogar fora e vai resistir a esse pensamento e vai confiar na palavra de Deus, porque é assim que ele vai fugir de você, em nome de Jesus. Mas há algumas maneiras ou algumas sugestões que Satanás dá, e eles são muito comuns. São muito comuns no dia de hoje. Por exemplo, primeira sugestão que Satanás muitas vezes usa, e você já deve ter ouvido essa ideia por aí, é o seguinte: eu posso pecar e depois é só pedir perdão. Já ouviram isso? Ah, pastor, Deus é muito maravilhoso, Deus é amoroso, é bondoso, é perdoador. Pecar, tudo bem, Ele sabe que a gente é fraco, né? O que a Bíblia diz sobre isso? É claro que Deus é bondoso, é maravilhoso, é perdoador, mas a Bíblia diz o que sobre isso? Hebreus capítulo 10, versículo 26, diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual fostes, ou foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Irmão, isso aqui é Novo Testamento. Não falando do Antigo Testamento, não. O pecado, irmãos, na vida de um crente agora é um acidente. Não pode ser uma coisa que acontece toda hora. Acontece a todo momento. O pecado é um acidente de verdade. Viver, portanto, conscientemente no pecado é, como diz esse texto, uma profanação do sangue de Jesus. É aqueles que pecam deliberadamente, esperando perdão logo em seguida. O apóstolo aqui está dizendo, o escritor aos Hebreus está dizendo, isso é um ultraje o Espírito da graça. É quando alguém resolve abusar da bondade de Deus. Você pode ter certeza, quando alguém pensa dessa maneira, ou se alguma vez esse pensamento chegou à sua mente, você pode ter certeza que isso é um engano, isso é uma mentira. Você pode jogar fora e ficar com a palavra de Deus. Quem entendeu, diga amém. Uma segunda sugestão que a gente ouve muito também por aí, que é diabólica, você já deve ter ouvido, diz assim: o que importa é que eu sou sincero. Ah, pastor, eu posso até errar, mas eu sou sincero. Irmão, você sabe de uma coisa? Sinceridade não basta. De boas intenções o inferno está cheio. Não são as boas intenções que nos levam para o céu. Não são as boas intenções que nos levam para perto de Deus. Não confie no seu coração. Muitas vezes a pessoa fala isso: quando você tiver que decidir alguma coisa, confie no seu coração, naquele tino lá, né? Consulte o seu coração. O que a Bíblia fala do nosso coração? Se o nosso coração, irmão, não for rendido a Deus, se ele não for totalmente rendido a Jesus, ele é o negócio mais enganoso da terra. Jeremias capítulo 17, versículo 9 diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Não confie no seu coração, ele é perverso. Portanto, confie na palavra de Deus. Você sabe de um exemplo muito claro nas Sagradas Escrituras? Davi, o rei Davi.
o rei que foi tão precioso, que Deus amou tanto Davi, chama ele de um homem segundo o seu coração. Um dia, Davi resolve levar a arca para Jerusalém. E ele convoca todo o seu exército, todo o povo. Ele decide levar a arca para um lugar que ele havia preparado. A arca nunca tinha estado em Jerusalém antes. Davi amava a presença de Deus. Davi amava a arca da aliança que representava a presença de Deus. Mas ele não prestou atenção em como ele deveria levar essa arca. A arca havia sido capturada muitos anos antes pelos filisteus, e quando os filisteus a devolveram num carro novo, com puxada por bois. E depois de muito tempo, Davi vai levar de volta essa arca, isso está lá em 1 Crônicas, capítulo 16, e diz que eles também fizeram a mesma coisa, colocaram a arca num carro, e puseram a arca lá em cima, e chamaram todo mundo, e estão lá alegres, Davi dançava, feliz da vida. Diz o texto, versículo 9, do capítulo 13 de 1 Crônicas, que quando eles chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Foi um desastre. E Davi fica perplexo, mas o que aconteceu? Eu tinha uma boa intenção, eu queria levar a arca, eu queria levar a presença de Deus. Irmãos, que coisa maravilhosa quando você quer levar a presença de Deus para a sua casa. Quem está entendendo? A presença de Deus é a melhor coisa que você pode levar para a sua casa. Davi estava certo, era a coisa certa a fazer, mas sabe, ele não procurou conhecer qual era a vontade de Deus para aquele episódio. O que Deus tinha dito muitos anos antes? Como é que ele devia carregar a arca? Nos ombros. Os sacerdotes deveriam tomar a arca, que era uma coisa, um objeto assim de madeira, de 1,5 metro mais ou menos, deveria colocar nos ombros e ir caminhando. Não tinha nada a ver de carro novo. Carro novo foi invenção dos filisteus. E por causa disso, Uzá morreu na ira de Quidom. Porque sinceridade e boa intenção, irmãos, não é suficiente. Você precisa conhecer a vontade de Deus. Portanto, não importa se você é sincero, o que importa é se você conhece a vontade de Deus. Então procure conhecê-la em nome de Jesus. Quem entendeu, diga amém. Terceira sugestão que o diabo muitas vezes faz, e você já deve ter ouvido essa frase: não tem nada a ver. Já ouviu essa, não? Não tem nada a ver. Pastor, isso não tem nada a ver. Todo mundo está fazendo. Todo mundo faz. Por que é que você acha que todo mundo está errado? Será que todo mundo está errado? E só vocês estão certos? Por que vocês querem ser diferentes? Por que essa igreja acha que pode ser diferente das outras? Querido, não tem. Se qualquer igreja quiser ser diferente porque é diferente, isso não vale nada. O que vale é se essa igreja ou qualquer uma quer andar como Jesus andou e mandou a gente andar. Esse é o padrão. O padrão não é a igreja do século 21. A igreja não é o padrão não é a igreja A ou B ou C. O padrão é a igreja do primeiro século. O padrão é a igreja dos apóstolos e dos profetas que escreveram as escrituras. Esse é o padrão. Olha o que está escrito lá em Êxodo, capítulo 23, versículo 2. Diz: não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria, para torcer o direito. Irmão, não é porque a maioria está dizendo que eu vou fazer. Lembra que algumas maiorias já fizeram? Maiorias têm eleito tiranos por aí afora. No passado, dos 12 espias que foram espiar a terra prometida, 10 deles infamaram a terra e não quiseram obedecer à ordem do Senhor. Só 2 disseram, vamos. Esses 10 estavam certos? Sim ou não? Não. Por causa disso, dessa desobediência, eles ficaram 40 anos rodando no deserto, até que toda aquela geração morresse. Um dia, uma multidão também fez uma escolha, e elas disseram assim: solta-nos Barrabás e crucifica Jesus.
Essa multidão estava certa? Claro que não. É lógico que isso estava previsto, porque as escrituras tinham que ser cumpridas, mas não era essa a vontade de Deus. A pergunta é, de quem você é embaixador? Você é embaixador de quem? Você representa quem? Sob quais leis você vive? São as leis dos homens? Ou são as leis do reino de Deus? Quais as leis você observa? Quais leis você tem observado? Irmão, você sabia que tem pastor por aí defendendo a fornicação? Sexo fora do casamento? Pastor defendendo aborto? Pastor defendendo casamento de pessoas do mesmo sexo? A Bíblia chama tudo isso de abominação, isso é pecado. Ah, pastor, mas tem muita gente falando isso, tem muito pastor, inclusive em igreja dos Estados Unidos hoje está ordenando pastores desse jeito. Deixa eu lhe dizer uma coisa, se você é discípulo de Jesus, não espere a aprovação do mundo, espere a aprovação de Jesus. Se você é discípulo de Jesus, saiba que são as leis dele que devem guiar você. Porque o inferno está cheio de luzes de neon. É neon que tem? LED. LED é mais moderno, né? O inferno está cheio de LED, com essas expressões. Nada a ver, nada a ver. Tunk-tum, tunk-tunk, nada a ver, nada a ver. Tunk-tum, tunk-tunk, nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Eu não me importo com o que a maioria desse mundo pensa ou faz. Você se importa? Nós não somos desse mundo, nós estamos remando contra uma correnteza, saiba disso. E nós somos vitoriosos mesmo remando contra a correnteza. Quem recebe, diga glória a Deus. Quarta sugestão que você já deve ter ouvido muito por aí, mas é uma sugestão diabólica. Você precisa resistir a essa sugestão de Satanás. Ela é, eu não tenho tempo. Quem já ouviu isso? Alguém já recebeu essa sugestão? Eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo para fazer DSD, não. Tempo de ir na célula, de jeito nenhum. Eu até no culto de celebração, eu não tenho hora, tem dia que tem semana que eu não tenho tempo. Porque eu tenho muita coisa para fazer. O diabo vai dizer para você que você não tem tempo para servir a Deus. O que a Bíblia diz a respeito disso, amados? Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, nós ficamos perplexos. Estou falando isso aqui hoje de manhã no nosso treinamento de líder de célula. O que a gente vê ali? Eu vi uma igreja que foi marcada profundamente por um avivamento, pela descida do Espírito Santo, e mudou completamente a cultura, a face daquela terra, mudou os valores, mudou os costumes, mudou tudo. E lá em Atos capítulo 2 diz que os irmãos se reuniam uma vez por mês. Uma semana só, cada semana, um encontro na célula, em casa e tal. É só no domingo, não, o domingo é o dia sagrado, é o dia do Senhor. Todo domingo eles estavam lá no templo, né, orando, tal, louvando com a banda maravilhosa, ok? É isso que diz o Atos dos Apóstolos? Diz o quê? Todos os dias eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, eles comiam juntos, eles compartilhavam suas refeições com alegria, e o povo tinha, diz lá o texto, que eles caíram na graça do povo, e o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Eles não tinham estratégia de evangelismo, irmãos. Eles eram cheios do Espírito Santo e viviam a fé de uma maneira poderosa. Sabe o que acontece hoje? A gente se empanturrou tanto do mundo, tanto de muitos empregos e tantas obrigações. Pastor, vim num culto do domingo, vim na célula, vim na oração da manhã. Pelo amor de Deus, eu não consigo não dou conta não. Que você está tão cheio desse mundo,
Você está tão preocupado com a sua aposentadoria. Você está tão preocupado com a sua família. Irmãos, todas essas preocupações são saudáveis, porque precisamos ser responsáveis. Mas nós precisamos também confiar que temos um Deus que tudo provê. Quando você confia nele, ele vai fazer a sua provisão que você precisa. Quem crê, diga amém. Qual é a verdade? Mateus 6,33. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Ou você crê nisso, ou você vai morrer de trabalhar até secar. Não estamos fazendo apologia da preguiça. Trabalhe sério, trabalhe planejamento, confie em Deus. Mas observe os limites, queridos. E busque primeiro o reino de Deus e não o seu trabalho. Tem pessoas que tudo é um problema. Vamos fazer isso, não tenho tempo. Vamos para o culto, não tenho, estou cansado, amanhã tenho que acordar cedo. Vamos fazer isso, não, vamos fazer uma visita a alguém, não vamos ministrar, vamos ensinar a palavra para alguém. Não posso, não tem tempo, nunca tem tempo para nada. E o diabo fica sugerindo isso, você não tem tempo, você não tem tempo, você não tem tempo. A pergunta é, que o próprio Senhor Jesus faz em Mateus 16:26, ele disse: o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você ganhar tantos títulos, tanto dinheiro, tanto prestígio, tanta coisa que você sonha, e ao final perder a sua alma? Não vale a pena. Portanto, toda vez que você ouvir essa frase ou esse pensamento, eu não tenho tempo, pode ter certeza que isso é uma mentira. Você tem 24 horas por dia. Todos nós aqui temos o mesmo tempo. A questão é, o que você faz com ele? Peça sabedoria a Deus. Deus vai te ajudar a usar bem o seu tempo para a glória de Jesus. Quem entendeu, diga amém. E por último, a última sugestão que Satanás, você já deve ter ouvido, é: ninguém está vendo. Ninguém está vendo. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 19, diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra. Ele vê tudo. Irmãos, não há nada escondido que um dia não haverá de ser revelado. Não há nada escondido que um dia não vai ser trazido à luz. Uma das histórias mais terríveis e que parecia ser um crime perfeito, foi protagonizada por um homem que eu mencionei já aqui hoje, o homem segundo o coração de Deus. Davi, que teve uma boa intenção de levar a arca para a aliança um dia, ele está lá no seu palácio, olhando de cima, agora ele é o rei, ele manda em tudo, e ele viu lá de longe uma mulher muito bonita tomando banho, e ele é o rei, ele mandou buscar aquela mulher, e ele se deitou com ela, e logo em seguida essa mulher está grávida, e manda avisar ele: olha, eu estou grávida. E claro, o marido dessa mulher não estava em casa, estava numa guerra, lutando com os exércitos de Israel. E aí ele manda buscar rapidamente o marido dessa mulher. Olha a maquinação, olha a estratégia para encobrir o pecado. Manda chamar o marido, traz ele, dá uma folga de uma semana para ele vir para casa, se deitar com a mulher dele, e aí fica todo mundo escondido, aí está tudo certo. Mas Davi não contava que o marido daquela mulher era nobre, mais nobre do que ele. E ele disse, quando ele chegou em Jerusalém, disse: como eu posso ir para a minha casa, me deitar com a minha mulher, quando os exércitos de Israel estão lá no relento, lutando as guerras do Senhor? Não posso fazer isso. Eu penso que naquele dia, se Davi não tinha gelado, ele gelou naquele dia. Ele disse: e agora? O que vamos fazer? Irmãos, como um abismo chama outro abismo, o que ele fez agora? Vamos mandar matar esse cara. Misericórdia. E ele manda uma carta pelo próprio Urias, esposo da mulher, e diz para o comandante do seu exército: põe Urias na maior frente de batalha e deixa ele sozinho, sai de perto porque é para ele morrer. E o próprio Urias, inocente, leva a carta que vai decretar a sua própria morte. E ali ele chega, e Joabe faz exatamente como o rei manda. E manda uma carta de volta, dizendo: olha, rei, está tudo do jeito que o senhor planejou, está tudo certo.
Às vezes, quando a gente vai se acostumando com o pecado, aí você, numa hora dessa, fala: eita, foi por pouco essa. Só que tem um detalhe: Deus viu. E ele manda o profeta Natan, lá em 2 Samuel, capítulo 12. Ele manda o profeta Natan contar uma história para ele. E diz: olha, Davi, teve um rapaz que veio de viagem, e um homem muito rico, tinha muitas ovelhas. Ele não quis pegar nenhuma das suas ovelhas, mas foi pegar uma de um rapaz que tinha só uma ovelha. Pegou aquela ovelha, matou, fez uma festa e deu de comer àquele viajante. O rei ficou indignado com essa injustiça. Ele disse: esse homem deve morrer. E o profeta disse: esse homem é você. Você tem todas as mulheres que você quiser, porque você é o rei. E você foi pegar a mulher do outro. Irmãos, Deus viu todas as coisas. Hebreus capítulo 4, versículo 13 diz: todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Você e eu vamos prestar contas. É melhor se arrepender logo e já resolver com o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é poderoso. Não há pecado que não seja perdoado, apenas aquele que não foi confessado. Quando confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas não confie, não pense que tem alguma coisa escondida. Ninguém está vendo, eu estou no meu quarto com a porta fechada, o computador está aberto, eu posso entrar em todos os sites pornográficos que eu quiser, ninguém está me vendo. Deus está lhe vendo, meu filho. Eu estou a 1.500 quilômetros de casa. Eu saí do país, eu estou num outro lugar, ninguém me vê, ninguém me conhece, eu posso fazer o que eu quiser. Pode, você é livre para fazer o que você quiser, mas saiba que Deus está vendo. Portanto, essas são as sugestões. Tem muitas outras, mas nós vamos parar por aqui. Todas as vezes que você ouvir essas sugestões, vamos relembrar cada uma delas. Primeira sugestão: posso pecar e depois é só pedir perdão. Mentira do diabo. Segundo, o que importa é se eu sou sincero. Mentira do diabo. Terceira sugestão: tem nada a ver. Procure saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Quarto, eu não tenho tempo. Uma sugestão muito diabólica. E por último, ninguém está vendo. Deus está vendo. Todo pensamento que chega à sua mente, você não pode evitar que pensamentos venham à sua mente. Mas você pode sim evitar que eles permaneçam na sua mente. Você tem a palavra de Deus para confrontar esses pensamentos. Por último, Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Vamos agradecer a Deus por essa bênção maravilhosa. Você encher sua cabeça, sua mente com as coisas de Deus.